18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Tudo bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora, hein? Juntos, mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, quinta-feira, 14 de maio de 2020. Estamos juntos mais uma vez, mais uma noite começando aí. Já estamos, inclusive, chegando no final de semana, Karime Leão. Hoje, quinta-feira já, hein? Olha aí que bacana. Contagem regressiva, né, Carlão? Carlão fica na contagem regressiva para o fim de semana, né? Isso aí. Nós vamos lá com mais uma edição, né, Karime? Exato. 18 horas. Boa noite pra você, boa noite pro Sidão, boa noite pra Nathalie, boa noite pra toda a equipe de jornalismo do nosso programa 18 horas aqui na Mix, Karime. Exatamente. Muito boa noite pra você. Obrigada pela sua companhia. Você que acompanha a programação da Rádio Mix Manaus. Valeu. Estamos juntos até às 7 da noite. Cid Soares, boa noite. Sidão. Boa noite. Eu queria mandar aqui um abraço já para toda a nossa equipe, né? Sim. Trabalham aí arduamente pra gente mandar esse jornalzinho aqui pro ar e mandar ver. Hoje, inclusive, aqui vai um abraço pro Paulo Castro, pro PG, pra Nathalie, pra todas as meninas aí que fazem parte também do jornalismo aqui da Mix. Pronto. Bacana. Tá certo. E pra mamãe Júlia, pro papai Asaf Augusto também, pra quem não sabe, Eles né? Eles estão lá cuidando das crias. Exatamente. Né? Semana de novos membros do 18 horas, né? Bacana, então, Cid, Karime, você ouvinte em 100,7, tudo pronto, tudo certinho. Vamos juntos aí em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, quinta-feira, 14 de maio de 2020. Você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, e um dia depois do desembargador Wellington Araújo ter concedido liminar suspendendo o processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida Filho, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas anunciou a instalação da CPI da Saúde para investigar denúncias de corrupção na Secretaria de Saúde do Estado, especialmente nesse período de pandemia de coronavírus, em que o Amazonas está sendo notícia nacional com suspeitas de irregularidades na compra de ventiladores mecânicos com preços bem acima da média do mercado. Pois é, Carlão, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, vai ter como presidente o deputado delegado Péricles, sem partido, e como relator o deputado Fausto Júnior, do PRTB. Assinaram o requerimento para instalar a comissão os deputados Wilker Barreto, Dermilson Chagas, Serafim Correia, Josué Neto, assim como Fausto Júnior, delegado Péricles, Sinésio Campos e Felipe Souza. E ele, o deputado Felipe Souza, foi o último a assinar, o que garantiu o número mínimo de assinaturas para criar a CPI. E a repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes de como vai funcionar esta comissão. Vamos conferir. O deputado estadual delegado Péricles apresentou no último dia 30 de maio a proposta de criação de uma CPI para investigar denúncias de possíveis irregularidades na saúde do Amazonas. Durante a sessão online de hoje, a CPI foi instaurada e anunciada pelo presidente da casa, o deputado estadual Josué Neto. Anunciar nesse momento a instauração da CPI da Saúde. O deputado Péricles apresentou o pedido de CPI para o Legislativo investigar o caos na saúde, especialmente nesse combate ao coronavírus. Posteriormente, com a postulação de outros deputados, o parlamentar autor ampliou o objeto para a investigação alcançar governos anteriores. A CPI está subscrita por um terço dos deputados, ou seja, 8, tem prazo certo e se destina à apuração de fato determinado. Com efeito, entendo que a CPI atende os requisitos formais, acolho e defiro o requerimento de instalação da CPI da Covid-19 e da saúde do estado do Amazonas. A CPI deve apurar contratos da atual gestão da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, a Suzan, e de gestões anteriores também. O deputado delegado Péricles é o autor do requerimento de criação da CPI e foi escolhido como presidente. Considerado por mim de extrema importância, principalmente por ser o nosso papel. Devemos sim atentar e lutar pelos direitos da população, pela boa gestão, pela correta utilização do dinheiro público, pelo combate à corrupção. E vivemos um momento de pandemia que evidenciou muito,
mais esse caos que vivemos na rede pública de saúde. O presidente da CPI promete investigar a fundo os gastos ao combate à Covid-19. Hoje realizamos nosso papel, permitiremos total fiscalização sobre cada valor destinado ao combate ao coronavírus, impediremos que qualquer porcentagem seja desviada ou utilizada de forma inadequada. Estamos falando de vidas, não poderíamos mais assistir a tudo sem tomar ação efetiva sobre isso. O deputado Fausto Júnior, como representante do maior bloco partidário, foi escolhido relator da CPI. Já os deputados Saulo Viana, Felipe Souza e Wilker Barreto fazem parte da comissão como membros titulares. O deputado Wilker Barreto ressaltou a falta de transparência da atual gestão com os gastos da pandemia. Vocês percebem que hoje os órgãos de controle estão reclamando claramente da falta de transparência. Eu nunca vi isso na história do Amazonas. Uma secretária não encaminhar documentos para o Tribunal de Contas, uma secretária entrar na Justiça para não prestar esclarecimento na Assembleia. Este é o governo da transparência. Então, é o nosso papel, nós somos órgão fiscalizador e CPI é instrumento constitucional de um exercício de um mandato, principalmente das minorias. Então, tenho certeza que eu sou membro e vou participar ativamente dos trabalhos e tenho certeza absoluta que daremos uma resposta para a sociedade. Já os deputados Serafim Correia, Joana Dark e Carlinhos Bessa são membros suplentes. A previsão é que ainda nesta semana o grupo de deputados responsáveis pela CPI se reúnam para definir a condução da comissão. Os trabalhos têm o prazo de 90 dias. Nathalie Moraes para o 18 horas. É isso, né, que a população quer e exige, né, que todas as denúncias de corrupção na saúde sejam investigadas a fundo, identificando os responsáveis e punindo como manda a legislação. Quem rouba dinheiro da saúde deve pagar caro, deve ir para a cadeia, devolver o que foi criado. Simples assim. O esquema é perverso mesmo, porque tira o direito das pessoas a um atendimento digno justamente na hora em que mais precisam, né? Na hora que elas estão mais vulneráveis. Tivemos aí a operação Maus Caminhos, que prendeu empresários e governador da época, parentes de um senador, que juntos desviaram mais de 120 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. Bom, e agora, né, é fundamental saber o que este governo está fazendo com um orçamento de 3 bilhões de reais na saúde e não consegue sequer pagar em dia os médicos, os enfermeiros e também os técnicos de saúde, né? Cadê? Sem esquecer que nós temos ainda esse caso aí da compra superfaturada de ventiladores mecânicos que foi constatado sobre preço pelo Tribunal de Contas do Estado e ganhou repercussão na mídia nacional, não só pelo valor pago, bem acima da média do mercado, mas também por ter sido adquirido por uma empresa, né, cujo endereço funciona uma loja de vinhos. São esses absurdos que devem ser investigados pelos deputados e o mais rápido possível. 18 horas. Decisão da Justiça do Amazonas de suspender o processo de impeachment do governador e do vice na Assembleia Legislativa do Amazonas teve pouca repercussão na sessão de hoje. Sem polêmica na pauta, a base aliada do governo criou clima de amenidade no parlamento. Os detalhes quem traz é o Dinei Araújo. A decisão da Justiça do Amazonas, que suspendeu o processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida Filho, pouco repercutiu entre os deputados na sessão online de hoje da Assembleia Legislativa do Amazonas. O parecer foi assinado pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Wellington Araújo. Ele decidiu suspender o processo de impeachment iniciado na casa, atendendo a um pedido de ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, apresentada pelo deputado Francisco Gomes, o doutor Gomes. O governista apelou para a Lei 1079 de 1950, a chamada Lei do Impeachment. Por essa lei, somente um tribunal especial misto, formado por deputados e desembargadores, podem julgar o caso de impeachment de governadores. No caso da Assembleia, o presidente resolveu adotar o regimento interno da casa. O desembargador determinou ainda que a decisão seja submetida à apreciação do tribunal na próxima sessão do dia 19. O autor da ação, deputado Dr. Gomes, falou sobre o assunto. Felizmente, o Tribunal de Justiça, através da decisão
monocrática do desembargador Wellington Araújo suspendeu o andamento incorreto do processo de impeachment e deu um prazo para que a Assembleia Legislativa se manifeste, de modo que a Constituição Federal e a Constituição Estadual sejam cumpridas. Para o deputado de oposição, Dermilson Chagas, a decisão da Justiça foi equivocada. A decisão do desembargador acho que foi equivocada, tá? O que ele fala é que a Assembleia não pode usar o regimento interno, os artigos enumerados pelo Dr. Gomes para um processo de impeachment do governador. A Assembleia tem o seu rito, e isso foi distribuído entre os deputados. O Gomes não anexou esse processo, né, do rito na petição dele. Então levou um desembargador a cometer um erro. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, não se pronunciou sobre o assunto, mas informou que não vai recorrer da decisão da Justiça e que vai aguardar o julgamento do processo do dia 19. A assessoria dele também informou que a presidência já foi notificada pela Justiça e que encaminhou a notificação para análise da Procuradoria da Casa. As deputadas governistas Alessandra Campelo e Joana Dark, líder do governo na Assembleia, foram procuradas, mas até o fechamento desta reportagem não deram retorno. Volto com vocês. 18 horas. E o governador Wilson Lima decidiu ignorar a recomendação do Tribunal de Contas do Estado para exonerar a secretária de Saúde, Simone Papais, e a secretária permanece no comando da pasta. O assunto repercutiu entre os deputados na Assembleia Legislativa do Amazonas. Vamos conferir mais informações da reportagem de Odiné Araújo. A secretária da Suzan, Simone Papais, vai permanecer à frente da saúde do Amazonas, apesar da recomendação do Tribunal de Contas do Estado para que o governador Wilson Lima a exonerasse. Em nota enviada pelo governo, a secretária informou que vai recorrer da decisão do TCE, que também recomendou que ela fosse multada em R$75 mil por descumprimento de prazo no envio de informações sobre a compra de 28 respiradores para pacientes com Covid-19. O caso repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado Felipe Souza foi um dos que comentou o caso. Com relação à secretária, ela praticamente pediu para que isso acontecesse. Ela se recusou a prestar as informações ao Tribunal de Contas do Estado e ainda recorreu à Justiça para não ir à Assembleia Legislativa prestar esclarecimento aos deputados. O deputado Serafim Corrêa também se pronunciou sobre o assunto. Isso é um fato da mais alta gravidade. Eu estou na vida pública há uns 35 anos, não me lembro de uma recomendação semelhante por parte do Tribunal de Contas. É muito ruim que os órgãos de controle não sejam respeitados. O TCE intimou a secretária em 2 oportunidades para que ela prestasse esclarecimentos e ela nem ligou para o TCE. A imprensa nacional também repercutiu a decisão do Tribunal de Contas do Amazonas, que pediu o afastamento da secretária de Saúde e a aplicação de multa. Sobre a aquisição dos 28 respiradores por quase R$3 milhões, o governo do estado informou que abriu sindicância interna para apurar informações necessárias para esclarecer qualquer dúvida dos órgãos de controle. Odiné Araújo para o 18 horas. Olha, o governador Wilson Lima parece que está ficando craque, né, em andar na corda bamba. Ao não atender a recomendação do Tribunal de Contas aqui do Estado, o governador Wilson Lima decidiu esticar ainda mais essa corda na relação com os conselheiros da Corte de Contas, que já vinha bastante arranhada desde o episódio do veto do projeto de lei que acabava com aquele monopólio da Cigás. Vocês lembram sobre isso, né? A distribuição do gás natural, para refrescar a memória. Essa desobediência pode trazer sérias consequências administrativas e até criminais para o governador Wilson Lima. E esse comportamento de enfrentamento do governador a outros poderes vem se repetindo desde o início da pandemia. Todos lembram ainda que o governador não cumpriu uma decisão da Justiça em relação ao contrato do aluguel do hospital da Newton Lins e disse que só sairia de lá se passassem por cima do cadáver dele. E assim, ele vai acumulando desgastes com outros poderes. Isso tem tudo para não acabar bem. 18 horas.
E um estudo aponta que cerca de 300 mil pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus aqui em Manaus. Ou seja, 15% da população da capital já contraiu a Covid-19. O estudo foi feito por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas e apresentado ao Comitê de Crise Estadual. E esse estudo estima que entre 220 mil e 330 mil pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus aqui em Manaus. O levantamento também aponta que na segunda-feira cerca de 85 mil estavam com o vírus ativo, podendo realizar a transmissão, inclusive. Até esta quarta-feira, o número de pessoas testadas e confirmadas para a Covid-19 ultrapassava a marca de 15 mil. E o governo do Amazonas informou que levou aí em consideração esses outros dados da decisão de prorrogar a suspensão da atividades não essenciais até o dia 31 de maio. A Covid-19 já chegou a cerca de 90% dos municípios do interior e 4 cidades decretaram lockdown, ou seja, o bloqueio total de circulação de pessoas. O estudo avaliou ainda o comportamento da curva epidemiológica em diferentes níveis de distanciamento social, sempre combinado ao uso de máscaras pela população. Com o distanciamento mantido na faixa atual de 40%, a tendência é de diminuir a diminuição é lenta da infecção na faixa atual de 40%. No caso de um distanciamento com adesão de 60%, as infecções tendem a cair mais rapidamente, com previsão de diminuírem para menos de 40 mil casos até fim do mês de maio. Bom, o fato é que as autoridades de saúde perderam o controle. O vírus se espalhou, sim, muito rapidamente. O sistema de saúde não foi preparado para atender a uma demanda tão grande e o resultado é que o Amazonas lidera o ranking nacional de taxa de casos e de letalidade no país. E se aqui na capital a situação já é desesperadora, no interior o quadro é ainda mais dramático, porque em nenhuma das cidades do interior tem UTI. Não tem como tratar casos graves. E o número de casos de coronavírus cresce de forma exponencial. O Amazonas tem 12 cidades entre as 20 com maior incidência de casos de Covid-19 no Brasil. E aqui nós não temos um fator que favoreça a expansão do vírus, que justifique essa situação, a não ser realmente a incompetência dos nossos governantes. 18 horas. Olha, o presidente Jair Bolsonaro conclamou nesta quinta-feira um grupo de empresários de peso a pressionar governadores pela reabertura do comércio. Ele disse que é guerra e que o setor empresarial precisa jogar pesado com os chefes de governo nos estados. Abre aspas, os senhores, com todo respeito, têm que chamar o governador e jogar pesado. Jogar pesado porque a questão é séria, é guerra, fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro. O governador Wilson Lima, por exemplo, prorrogou o fechamento de atividades não essenciais até o dia 31 de maio. 18 horas. Bom, agora são 6 horas e 18 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Belo sorriso, Karime. Boa noite. Tudo bem? Boa Tudo noite. certo? Vamos. Tudo ótimo. A primeira da playlist, de hoje, Karime. A gente vai de Rihanna e DJ Khaled, Exatamente. Bora abrir a playlist desta quinta-feira, já começando aí o fim de semana, Wild Thugs. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 22 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. DJ Khaled e Rihanna, White Targets foi a primeira da playlist. Abrimos muito bem assim, 100,7 a frequência certa no seu rádio até às 7h18 horas. Mix. Muito bem, agora, Karime Leão, vamos conferir aí, se teremos chuva, se chove ou se não chove na noite de hoje. Karime Leão e a previsão do tempo. Previsão do tempo. E a previsão para a noite desta quinta-feira, segundo informações do Clima Tempo, é uma previsão que pode chover durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima hoje não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 98%.
E o governo do estado admitiu hoje pela primeira vez que sua dívida com as empresas médicas eram maiores do que as da gestão passada. Em nota, o governo informou que a dívida da gestão anterior era de 34 milhões de reais e que já pagou a metade. O próprio governo diz que pagou este mês 51 milhões e 700 mil reais de sua própria dívida com empresas médicas. Ou seja, a atual gestão deixou claro que a dívida maior com as empresas médicas ao longo deste ano e do ano passado era mesmo da administração Wilson Lima. De acordo com nota da Secretaria de Comunicação, o governo pagou nesta quarta-feira 10 milhões e 800 mil reais e vai pagar mais 6 milhões e 600 mil de um total de 34 milhões de reais de pendências. Pois é, Só de dívidas da atual gestão do governador Wilson Lima já foram pagos 51 milhões e 700 mil reais e ainda há outros milhões a pagar. Ou seja, a dívida da atual gestão com as empresas médicas somou quase o dobro da dívida da gestão anterior. 18 horas. Bom, e mesmo com as aulas paradas, vejam bem, a Universidade do Estado do Amazonas contratou sem licitação uma empresa para serviço de limpeza. Isso mesmo que você ouviu aí. Com o calendário acadêmico parado, pelo menos até o dia 1º de agosto, em função da pandemia do coronavírus, a universidade dispensou licitação e contratou por 6 meses a empresa LG Serviços Profissionais por 451 mil mensais e o total de 2 milhões e 700 mil reais para serviços de limpeza e conservação. O preço é R$ 97.600 mais caro do que o cobrado pela mesma empresa em contrato anterior que encerrou no dia 11 de maio. A portaria que declara dispensável a licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 12 e é assinada pelo reitor Cleinaldo Costa e pelo pró-reitor de administração André Estácio. Para dispensar a licitação, eles citaram o artigo 24 da lei, que diz ser dispensável a licitação em casos de emergência ou de calamidade pública e que o contrato vale por 180 dias. E a LG Serviços Profissionais mantinha um contrato com a Universidade de 2014 que já estava no 8º termo aditivo para serviços de limpeza e conservação, incluindo mão de obra, materiais, produtos de limpeza, higiene e também equipamentos. O último pagamento incluído no portal da Transparência do Estado foi de R$ 1.061.000 no dia 11 de março de 2020. Os gestores públicos estão aproveitando aí nesse período em que o Amazonas está sob decreto de calamidade pública para fazer a farra da dispensa da licitação. E o governador Wilson Lima prorrogou até o final de dezembro esse estado de calamidade pública, o que permite a contratação de serviços e realização de compras sem licitação até lá. 18 horas. Cerca de 100 mil profissionais de saúde do programa Brasil Conta Comigo, do Ministério da Saúde, que chegaram em Manaus há mais de 10 dias e estão impedidos de trabalhar por questões burocráticas. Enquanto isso, o Estado sofre com a falta de profissionais nos hospitais, como explica a repórter Nathalie Moraes. Cerca de 100 profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros intensivistas, chegaram aqui no estado há mais ou menos 10 dias e estão em quarentena em um hotel impedidos de trabalhar. Segundo os profissionais, tudo por uma questão de burocracia. Esses médicos e enfermeiros fazem parte do programa Brasil Conta Comigo do Ministério da Saúde, onde pelo menos 303 voluntários do programa foram liberados para trabalhar aqui no estado. Mas quem já chegou por aqui para ajudar a salvar vidas está de mãos atadas, como explica este enfermeiro intensivista que preferiu não se identificar. Eu vim para Manaus por causa dessa pandemia, eu vim para trabalhar, vim para ajudar as pessoas, para salvar a vida. Estou não sei quantos dias preso no hotel parado e eu vejo muitas vidas sendo perdidas, sendo que o estado bateu o recorde de vítimas nessa quarta-feira e estão deixando as pessoas continuarem morrendo por coisa de papéis e questões democráticas. Nós estamos falando de vidas de seres humanos, tem coisas que não podem esperar. Segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, o Estado pode apresentar nos próximos dias uma grande subnotificação de casos. Que hoje nós tenhamos pelo menos 60 mil casos
não identificados pelo serviço de saúde, e essas pessoas certamente estão transmitindo, estão carregando o vírus e transmitindo o vírus onde quer que elas estejam. Nathalie Moraes para o 18 horas. Olha, a burocracia mata, né? Esse exemplo dos profissionais impedidos de trabalhar é um exemplo claro disso, infelizmente. Exatamente. Imagina, os profissionais de saúde tendo que cumprir plantões de até 24 horas e, enquanto isso, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de saúde disponíveis para atuar nos hospitais estão parados, esperando aí uma portaria ser publicada no Diário Oficial. Enquanto isso, é claro, quem mais é que sofre são as pessoas que estão morrendo nos hospitais. Você está ouvindo 18 horas. E a Justiça Federal do Amazonas suspendeu o cumprimento de diversos mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais, atendendo a ação do Ministério Público Federal. A medida vale enquanto durar a pandemia de Covid-19. E nós vamos conferir os detalhes na reportagem de Odineia Araújo. O objetivo da medida é evitar que essas famílias em situação de vulnerabilidade social sejam também expostas ao risco de contaminação pelo novo coronavírus sem ter onde morar. No entendimento da Justiça Federal do Amazonas, sem casa, essas famílias poderiam ficar nas ruas durante esse período de situação de calamidade, conforme a Procuradora da República, Michele Corbi. Essas pessoas já têm dificuldade de cumprir as normas de isolamento social por diversas razões, e essas dificuldades podem ser agravadas pelas ordens de reintegração ou de despejo, tendo em vista que essas pessoas terão que se deslocar pelas cidades, terão que buscar novos espaços para viver, tudo isso em um contexto social e econômico que já é muito difícil por conta do coronavírus. A decisão vale até que a pandemia seja controlada e que encerre o isolamento social. A solicitação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público foi feita no dia 17 de março ao Conselho Nacional de Justiça, tendo como base uma recomendação do próprio Conselho que pede a padronização das medidas que podem ser adotadas pelo Judiciário brasileiro para prevenir a propagação da Covid-19. A suspensão é uma providência de caráter excepcional, urgente e provisório. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Olha aí, com a pandemia do novo coronavírus, o comércio se adapta para atender aos seus clientes e assegurar produtos essenciais para o consumo, como alimentação. Por isso, o delivery se tornou a solução mais viável no período de quarentena. Agora, você já pensou fazer uma feira, aquela feira bonita, Sim. completa, pelo celular? Pois é, comprar os produtos da feira da Manaus Moderna, isso mesmo, tudo fresquinho, como era antes da pandemia, sabe, aquelas cores, aquelas frutas, verduras e tudo mais. Pois é, isso é possível sim fazer em casa, sem sair do conforto do seu lar. A repórter Nathalie Moraes, ela fez essa feira e vai contar pra gente agora como é que foi essa experiência. A quarentena tem feito as pessoas recorrerem ao serviço de delivery. E essa comodidade na hora da compra não poderia ser diferente para os feirantes que estão na linha de frente do abastecimento alimentar. Nesse estande que fica aqui na Feira da Manaus Moderna, no centro de Manaus, a alternativa, a princípio, foi atender os 50 clientes mais tradicionais da banca. Mas hoje, o empresário André Lira atende clientes na cidade inteira. O principal objetivo era ajudar as pessoas, nossos clientes, que já compravam conosco e não poderiam sair de casa por terem alguma doença, por ter medo de pegar o coronavírus. E o primeiro objetivo foi ajudar essas pessoas, mas acabou se expandindo de uma forma em que nós estamos ajudando toda Manaus. Por aqui, o atendimento funciona assim. Os clientes entram em contato via WhatsApp e fazem o seu pedido. O período de entrega demora em até 24 horas, pois o estabelecimento garante que todas as frutas e verduras cheguem novas ao consumidor. O nome do serviço é Feira em Casa, em que o cliente pode fazer os pedidos de qualquer valor. A Maíra Santos é uma daquelas pessoas que vem procurando cumprir à risca as orientações das autoridades de saúde e ficando em casa o máximo possível. E esse serviço de delivery é uma mão na roda pra gente. Ajuda a manter a quarentena, porque a gente não precisa estar saindo de casa e tal, a gente tá ficando em casa o máximo possível. Com a implantação do sistema de entrega, o faturamento aumentou cerca de 110%. Com o lucro dessas vendas, os permissionários pagam os novos funcionários
funcionários contratados para suprir a demanda cada vez mais crescente. A atendente de telemarketing e os 2 motoboys. Por conta do novo coronavírus, o serviço aqui na Feira da Manaus Moderna cresceu 50% e passou de 120 para 180 bancas trabalhando com o sistema de delivery. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E a indústria do Amazonas sofreu desaceleração de 11% entre os meses de fevereiro e março deste ano. O recuo da produção industrial amazonense foi maior do que registrado na indústria nacional no mesmo período e é um dos 15 locais com retração. Os dados são da pesquisa industrial mensal regional elaborada pelo IBGE. O resultado negativo da produção industrial é resultado dos efeitos da pandemia do novo coronavírus, após parte do mês de março ter sido afetado pelas medidas de enfrentamento à Covid-19 aqui no Brasil. 6h33 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Karine, vamos aí com uma segunda, né? Vamos trazer um clima aí com música pra você aqui no 18 horas, mais uma, né, da programação da playlist. A gente vai de Beyoncé agora, que grava remix de Savage com Megan Thee Stallion, né? E os lucros da música vão ser destinados ao combate contra o novo coronavírus lá em Houston, cidade das cantoras, inclusive. Mas aí, detalhe, né, Carlão? Esse remix é a primeira música da Beyoncé depois do disco dela, da trilha lá do filme Rei Leão, né? Rihanna diz que está literalmente chorando, porque sendo de Houston, isso significa tudo para ela. Declarou, né? Se derreteu aí a Rihanna, super simpática, nas redes sociais dela. Então vamos para a segunda do playlist de hoje, do 18 horas. Vamos de Beyoncé, Savage. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também 6h38, mais uma da playlist 18 horas que você conferiu. Savage, Beyoncé, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Também agora vamos, né, saber a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, dia 15 de março de 2020, com Karine Leão. Previsão do tempo. Bom, e segundo informações aqui do Clima Tempo, esta sexta-feira deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 97%. Mix. Karine, agora vamos falar sobre os números da Covid-19 aqui no nosso estado, o estado do Amazonas. E o Amazonas atingiu hoje mais de 17 mil casos confirmados do coronavírus, né, da Covid-19. A repórter Nathalie Moraes tem as atualizações e fala pra gente agora. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, você, ouvinte que está ligadinho conosco aqui no 18 horas. É isso mesmo, Karine. O Amazonas tem hoje um total de 17.181 casos de Covid-19. Deste número, 1.365 novos pacientes foram contaminados aí com o vírus da Covid-19 só nas últimas 24 horas. Essas informações, elas foram confirmadas pelo boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do nosso estado, da FVS. Segundo o boletim, ainda 75 mortes foram confirmadas, sendo que desse número, 45 ocorreram aí nas últimas 24 horas. O total de óbitos comprovados aí pela Covid-19 aqui no estado hoje é de 1.235. Outros 151 óbitos estão em investigação epidemiológica e 90 óbitos que também estavam em investigação foram descartados para o novo coronavírus. O boletim aponta ainda que 5.966 pessoas com diagnóstico aí positivo para a Covid-19 estão em isolamento social ou em isolamento domiciliar. Entre os casos confirmados, há ainda 483 pacientes internados. Desse número, 309 em leitos clínicos e 174 em UTI. Existem ainda aqueles pacientes que estão internados e são considerados suspeitos aí para a Covid-19. Eles estão aguardando a
confirmação do LACEN, do Laboratório Central de Saúde Pública aqui do Amazonas. São mais ou menos 790 pacientes que estão internados com suspeita do vírus. Desse número, 580 estão em leitos clínicos e 210 estão em unidades de terapia intensiva em estado grave ou gravíssimo. Além aqui da nossa capital, Manaus, 58 municípios têm casos confirmados de Covid-19. Manacapuru, na região metropolitana aqui da nossa cidade, infelizmente, segue liderando esse ranking negativo. São 1.150 pacientes que testaram positivo para a Covid-19 por lá, acompanhado aí do município de Tefé com 596 e Parintins com 530. Entre os pacientes aqui em Manaus, até o momento, a gente tem o registro aí de 809 óbitos e nos 42 municípios, a gente já registrou aí mais 426 óbitos ocasionados pela Covid-19. Esses foram aí os principais destaques da Covid-19 aqui no estado do Amazonas, divulgados aí pelo boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Eu volto aos estúdios com você, Karine Carlão. Ok, Nathalie. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira o mais recente balanço dos casos de novo coronavírus no Brasil. Em 24 horas, foram confirmadas mais 844 novas mortes. Então, o Brasil tem hoje 13.993 mortes e 202.918 casos confirmados do novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. No mundo, são quase 300 mil pessoas em todo o mundo já morreram por causa do coronavírus. E mais de 4.300.000 pessoas foram registradas com o Covid-19, isso de acordo com os números totalizados em todos os países, né? E nesta quarta-feira, durante coletiva à imprensa, o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, declarou o seguinte sobre a pandemia do novo coronavírus, abre aspas, é importante deixar claro, esse vírus pode se tornar apenas outro vírus endêmico em nossas comunidades e pode nunca mais ir embora, fecha aspas. Ele acrescentou que mesmo que seja encontrada uma vacina, o controle do vírus exigirá um grande esforço, né? E que é bem provável que a doença faça parte da sociedade, assim como o HIV. Carlão. 6 horas e 45 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, e mesmo aí registrando números assustadores diariamente de pessoas infectadas com o novo coronavírus, menos da metade da população do Amazonas cumpre o isolamento social. Isso segundo um estudo realizado pelo jornal O Estadão. A medida apontada como uma das armas mais eficazes para tentar conter o avanço da pandemia do novo coronavírus, que é o isolamento social, está em queda por aqui, como explica a repórter Nathalie Moraes. O nosso estado bateu nos últimos dias recordes diários de infecção por Covid-19. Mostramos diariamente aqui no 18 horas que estamos com o serviço público de saúde saturado e enfrentando dificuldades para atender o aumento da demanda por urnas funerárias. Mesmo assim, temos menos da metade dos nossos habitantes em isolamento social. As informações foram publicadas pelo site do jornal O Estado de São Paulo. Nos últimos dias, o número de pessoas que evitou sair às ruas ficou em um patamar próximo aos da primeira quinzena do mês de março, quando os casos de Covid-19 ainda eram bem reduzidos em todo o Brasil. O afrouxamento da quarentena por parte da população coincide com o momento em que o sistema público de saúde começa a entrar em colapso, em que até mesmo a rede privada dá sinais de não conseguir absorver a demanda de tantos pacientes. Até esta quinta-feira, o Amazonas já registrou 17.181 casos confirmados de Covid-19 e 1.235 mortes. O problema é que, segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, Rosemary Pinto, os próximos dias podem ser ainda piores, inclusive no interior do estado. Depende muito do comportamento da população no sentido de manter as medidas de isolamento.
Se nós nos aglomerarmos, com certeza nós voltaremos a ter casos e podemos ter um pico maior ainda do que nós já tivemos. É importante lembrar que esse é o comportamento em Manaus, mas nós temos um aumento de casos, a interiorização do vírus. Nós temos hoje 56 municípios que têm a circulação do vírus e com potencial de nós termos um aumento significativo dos casos no interior. Os dados mostram que a média de isolamento social no país está em 43,4%, enquanto especialistas apontam para a necessidade de um número mínimo ser de 70%. Nenhum estado brasileiro chega sequer perto disso. Todos apresentam um índice de isolamento inferior a 51%. A situação de calamidade na saúde é vista de norte a sul em todo o país. Também não tem sido suficiente para convencer a população a seguir as orientações de afastamento social. A titular da FVS afirma: não existe outra forma. Precisamos combater o vírus com o isolamento social. Se nós reduzirmos o isolamento social e usarmos máscara, por exemplo, nós temos uma estimativa de chegarmos de 50 a 100 mil casos. Se nós não usarmos máscara, essa estimativa vai para 100 a 250 mil casos. Então, os números que nós temos hoje são números pequenos, o que demonstra um potencial de nós termos uma situação muito mais explosiva do que a que nós temos hoje, ou que nós tivemos nas últimas semanas, inclusive com o estrangulamento da rede de assistência. Nós já vimos que nós não temos, mesmo com todo o esforço para ampliar a rede de assistência, nós não temos estrutura para atender um número tão grande de casos. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Bacana, hein? 6 horas e 50 minutos em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7 aí na sintonia certa. Olha só, hein, Karine, mais uma da playlist, a música Roses, né? De St. John, um rapper americano, que no passado essa música foi remixada pelo jovem DJ, que é o Aymanbek Zayknov, né? E aos poucos aí começou a ganhar fôlego em diversos países. Pois é, ela foi lançada sem muito alarde em 2016. Mas a música chegou agora ao topo das paradas de singles britânica graças justamente a esse remix. Então vamos lá, encerrando a playlist de hoje aqui do 18 horas com Roses. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 52 minutos em Manaus. Mais uma vez, muito boa noite para você em 100,7. Obrigado pela sintonia. Estamos juntos com você no programa 18 horas. A música aí foi a terceira saideira da playlist de hoje, St. John, né, com a música Roses aqui no melhor mix do Brasil. Mix. E a Caixa Econômica Federal vai estender por mais um mês a pausa emergencial para o pagamento de financiamentos habitacionais. Dos 5 milhões de clientes do crédito imobiliário, mais de 2,3 milhões já solicitaram a pausa ao banco. Mais detalhes você pode conferir direto no site da Caixa Econômica Federal. Muito bem, com a pandemia do novo coronavírus, com o Amazonas registrando números elevados de casos, os reajustes nos preços dos medicamentos foram automáticos nas farmácias e drogarias aqui em Manaus. E para coibir a prática de preços abusivos, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus foi às ruas na manhã de hoje para fazer uma fiscalização e acredita, tá? Os medicamentos aumentaram em até 1000%. Isso, 1000%, gente. Pode uma coisa dessa? A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes sobre essa fiscalização e traz pra gente agora. Após inúmeras denúncias feitas pela população, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus realizou na manhã de hoje uma fiscalização, com o intuito de coibir os preços abusivos praticados por diversas farmácias aqui da cidade.
Durante a fiscalização, a equipe verificou que medicamentos como a azitromicina está sendo comercializada com preços de até R$100, sendo que o preço normal custava em torno de R$10. Já em outra drogaria, no bairro Colônia Santo Antônio, foram identificados preços exorbitantes e obstrução de informações. O valor da azitromicina por aqui variava entre R$20 e R$70 em uma caixa com apenas 3 cápsulas. Segundo o presidente da Comissão dos Consumidores da Câmara Municipal de Manaus, o vereador André Luiz, os empresários estão agindo de má fé na tentativa de tirar proveito da população. A defesa do consumidor está fazendo seu papel de fiscalizar empresários que querem tirar proveito nesse momento tão difícil que o nosso país está vivendo, porque não é justo e não é legal o que eles estão fazendo, tirando proveito da população que agora, nesse momento tão difícil, a grande maioria deles estão desempregados, passando necessidades e não tem condições nem de comprar um remédio que custava X, agora está 100X. Isso é muito difícil. A ação da manhã de hoje foi realizada em rede de farmácias nas zonas Centro-Sul e Norte da cidade, mas devem continuar ao longo da semana para atender consumidores de todas as zonas. Nesse período de isolamento social, as denúncias podem ser feitas ao CONDEC por meio de e-mail no condec@cmm.am.gov.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. 6 horas e 56 minutinhos em Manaus, Carimilhão, e nós já estamos aí concluindo mais um dia, mais uma edição correndo, do 18, exato, né? para os finalmente. Aqui na quinta-feira. Desta quinta-feira, aqui no programa 18 horas. Agora 6 horas e 56 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Todos os dias informamos aqui os números de casos e de mortes em consequência da Covid-19. Já vai há algum tempo, inclusive. Também informamos as medidas anunciadas pelas autoridades. A sensação é de que quase nada mudou. E a constatação é de que os números só crescem e que a situação só piora. E a gente é quase que forçado a ir se acostumando com a desgraça. A verdade é que estamos em um dos piores momentos da pandemia no Amazonas. A verdade é que os números oficiais e não oficiais apontam que o pior ainda está por vir. Não podemos nos acostumar com a falta de decisão e de ação das autoridades. E, principalmente, não podemos achar tudo normal. Isso não pode ocorrer. É uma armadilha para quem pretende se proteger e proteger os outros. Quase nada, mas quase nada mesmo, mudou desde o início da pandemia. Ainda é necessário ficar em casa, manter o distanciamento social e usar máscaras protetoras. Neste momento, a necessidade ainda é maior. 18 horas. Bahia, agora sim, Karine. Tem uma última notícia aqui. Temos uma última notícia. Vamos lá. Iguajará, na divisa do Amazonas com o Acre, a cidade mais distante de Manaus, entrou hoje na contagem de casos confirmados de coronavírus no estado. A cidade de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, ultrapassou a marca de 1.000 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Ou seja, é terrível, é uma pandemia terrível, não há uma profilaxia, não tem remédio, não tem vacina. Vamos ficar em casa, vamos manter esse isolamento social, vamos amenizar essa situação, esses números, diminuir essa curva, né? Amenizar os leitos, esvaziar os hospitais, gente. Vamos cumprir direitinho a quarentena e fazer o isolamento social, não é não? Cid Soares, muito boa bem, noite. Karine. Boa noite. Mantendo aqui firme aqui em casa, aguardando a esperar passar essa pandemia para a gente voltar com tudo ao normal e com tranquilidade, claro, né? Exato, querido. Estamos com muita saudade, todos estamos com muita saudade de abraçar, de ver as pessoas, de conviver, né? Mas vamos lá, mais um pouquinho, gente. Acho que pior já passou, será? Acho que não. Enfim. Amanhã tem mais. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo e a gente volta com você amanhã. E amanhã, sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, com mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.